Cientistas disseram esta noite que acharam evidência de que já houve vida em outro planeta. A evidência está em um pedaço de meteorito marciano encontrado na Antártida. Acredita-se que ele contenha sinais de formas de vida primitiva. Encontrado na Antártida em 1984, descobriu-se que contém restos fossilizados de organismos semelhantes à bactéria. Se esta descoberta for confirmada, com certeza será uma das mais incríveis revelações acerca de nosso universo atestadas pela ciência. Museu de História Natural, Londres. Pedaços de meteorito foram enviados para serem analisados no mundo todo, em busca de sinais de vida alienígena. Um pedaço foi enviado ao Museu de História Natural, em Londres. Aprendemos muito sobre Marte com as explorações das espaçonaves. E o que sabemos sobre Marte nos ajudou a identificar um grupo de rochas que também vieram de Marte. Conhecemos a atmosfera de Marte a partir da Viking. Portanto, tem 95% de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Por isso sabemos que elas vieram de Marte, porque tem a atmosfera de Marte presa dentro delas. Podemos aprender muito sobre Marte e o que está acontecendo na superfície de Marte quando observamos esses meteoritos marcianos. E o que foi encontrado no 84001 foram algumas pequenas estruturas na superfície partida de alguns grãos de carbonato, que foi interpretado como sendo restos fossilizados de bactéria. O que temos aqui é uma pequena parte do meteorito 84001 e está focado para que você veja aqui essas manchas laranjas onde o fóssil, se preferir, foi descoberto. O fato das estruturas no meteorito serem sinais de vida ainda é muito discutido. Entretanto, isso atingiu a imaginação pública. Para mim, o resultado mais interessante desse anúncio da possibilidade de vida no meteorito foi a resposta do público. Como o público e os politiqueiros em todo o mundo ficaram interessados com a possibilidade de micróbios em Marte. A possível descoberta de um micróbio marciano fossilizado deu à NASA um respaldo moral em seu esforço para chegar a Marte de forma barata. Mas muitos cientistas continuaram céticos. Nova busca por vida em Marte. Parece convincente, mas eu ainda não estou convencido. E tenho todo dia, desde aquela época, pensado nisso e lido cada artigo e falado com todo tipo de gente. E acho que as segundas, quartas e sextas ficam de um jeito. E as terças, quintas e sábados ficam de outro jeito. E aos domingos continuo em cima do muro. Eu não consigo me convencer. Nem a maioria dos cientistas. Muitos cientistas esperam que o programa Mars Observer lhes dê mais pistas da existência de vida pregressa em Marte, mas com uma fração do custo de missões anteriores. O próximo desafio era pousar na superfície de Marte com sucesso em uma missão barata. Então, mais de 20 anos depois da Viking, uma nova cápsula chamada Pathfinder foi preparada para sua jornada à superfície marciana. A Pathfinder era, a princípio, uma demonstração de pouso interdecente. Sua ciência era de terceira categoria. Quase não precisariam de cientista de projeto. Eu fui praticamente supérfluo. mas basicamente tínhamos esta maravilhosa maquininha que era como, entende, um geólogo de 2 pés que podia sair e medir a composição química das rochas. E tínhamos uma câmera a bordo, e tínhamos um tipo de identificador de nascentes, se preferir, de um geólogo de campo. Então foi nisso que a missão realmente se centrou, na tentativa de aprender sobre as rochas, entender alguma coisa sobre a história do planeta. A Viking pousou em 1976 e tudo foi feito com muito dinheiro. Mas o problema hoje é que não temos dinheiro para uma missão Viking. 3 bilhões de dólares. O país não está disposto a gastar tanto dinheiro para explorar Marte. Foi onde o mais rápido, melhor e mais barato entrou. A Pathfinder foi sinônimo de mais rápido, melhor e mais barato. E estamos tentando pousar em Marte gastando cerca de 15 vezes menos do que a Viking. Com a Pathfinder, a NASA esperava cativar mais uma vez o público com novas imagens da superfície marciana e fazer da exploração uma prioridade política. 4, 3, iniciar motor principal. 1, 0. E lançado o foguete Delta com a Pathfinder. E o veículo deixou a torre. O foguete Delta 2, onde lançamos, é o mais confiável veículo de lançamento que alguém pode ter. Tem sucesso em 96% das vezes.
Bem, pense nisso. Isso significa que 4 em 100 vezes ele explode. Certo, portanto, essa coisa que você leva 5 anos construindo está presa a uma torre com, basicamente, fogos de artifício. E há uma chance, ou 4 a cada 100, de que ele venha a explodir e virar cacos. Portanto, missões espaciais são um negócio de risco, não se pode evitar. Aprendemos coisas novas cada vez que tentamos essas coisas. A tecnologia era claramente muito mais sofisticada. Tínhamos computadores muito mais poderosos. Mas, mais uma vez, o grande desconhecido continuava sendo o mesmo. Como seria o terreno? Qual seria a aparência quando chegássemos lá? Sobreviveríamos ao pouso? Aprendemos coisas novas cada vez que tentamos essas coisas. A tecnologia era claramente muito mais sofisticada. Tínhamos computadores muito mais poderosos. Mas, mais uma vez, o grande desconhecido continuava sendo o mesmo. Como seria o terreno? Qual seria a aparência quando chegássemos lá? Sobreviveríamos ao pouso? O pouso da Pathfinder foi, é claro, foram os 4 minutos mais emocionantes da história da exploração planetária. Alcançamos os limites externos da atmosfera a 40 mil quilômetros por hora e tínhamos 4 minutos para a parada total, oscilando 10 metros acima da superfície. E naqueles 4 minutos tínhamos entre 70 e 80 instrumentos pirotécnicos individuais que tinham que funcionar perfeitamente para que essa coisa pousasse com segurança. E cada vez que eu mostrava o gráfico descrevendo a sequência de pouso, todos riam. Eles diziam: esquece, essa coisa nunca vai funcionar, é muito complicado, entende? É um desperdício de dinheiro e vocês todos são uns drogados. A Pathfinder estava vindo a uns 104 km por hora e pesava cerca de 400 quilos. Então, airbags eram a resposta certa e os airbags teriam que ser grandes. E, na verdade, a cápsula estava envolvida por um balão de airbags com um diâmetro de cerca de 6 metros. Havia 4 camadas de um material usado para se fazer jaquetas para voo, e esse sistema tinha que ser desenhado e construído e testado para provar que poderia sobreviver a esta colisão de cabeça com a superfície de Marte a 104 km por hora. Sabe, atenção, você poderia ter cortado com uma faca. E então, por volta de 10:07, recebemos um sinal de uma antena do tamanho do meu dedão da superfície de Marte, radiando 112 watts de força para uma antena a 200 milhões de quilômetros na Terra. E essa antena captou o sinal de que a Pathfinder havia pousado com sucesso, continuava viva lá na superfície. Sinal confirmado. Depois de recebermos o primeiro sinal de pouso, pudemos ver as primeiras imagens da superfície. E é claro que a superfície era um plano rochoso, exatamente como esperávamos. Eu fiquei realmente muito feliz com aquilo. O cara ficava pulando e gritava: rochas, vejam! O maior recurso da Pathfinder, que a tornava diferente da Viking, era o pequeno carrinho que ela carregou até Marte. O Sojourner foi o primeiro veículo a se mover sobre a superfície de Marte. Quando o veículo desceu, a câmera da cápsula tirou uma série de fotografias paradas e... Então, na primeira foto não havia nada lá, só a rampa vazia e eu pensei: oh, não, ele não, o carrinho não se moveu, ele ainda está preso lá. Então, na próxima foto, nós vimos a rampa se flexionar um pouquinho. E na próxima, deu para ver o carrinho. E depois, bang, 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 desceu a rampa. Foi demais. Eu comparo isso ao dia em que a minha filha nasceu. Foi realmente o ponto alto. Eu acho que o que provocou maior interesse público em Marte, mais do que qualquer outra coisa, foi o pequeno Sojourner que tinha só este tamanho e que rodou pelas paisagens marcianas, enviando aquelas imagens claras como cristal. Era como se realmente estivéssemos lá, e foi a primeira vez que isso acontecia. Eu acho que um número enorme de pessoas viram o que estava acontecendo em tempo real. A Pathfinder durou 90 dias, 3 vezes mais do que o planejado. As enormes mudanças de temperatura que acontecem na passagem do dia para a noite quebrou seus circuitos. Na trilha de seu sucesso, a NASA lançou mais 2 missões em 1998, a Mars Polar Lander e a Climate Orbiter.
Com a Mars Global Surveyor em órbita segura em torno do planeta vermelho e 2 missões a caminho, parecia que a exploração de Marte estava no caminho certo, até uma recente manhã de setembro. Esta noite a NASA está tentando descobrir o que deu de errado com a mais recente espaçonave a alcançar Marte. A agência espacial perdeu contato com a Mars Climate Orbiter hoje pela manhã. Estávamos na trajetória errada e entramos na atmosfera marciana muito mais lentamente do que deveríamos. E a espaçonave queimou-se na atmosfera ou foi lançada permanentemente em órbita solar. Ainda não temos certeza do que houve. 3 meses depois, tiveram notícias ainda piores. O som do silêncio é tudo que a NASA tem ouvido da Mars Polar Lander 3 dias depois que desceu. As esperanças de saber o que houve com a cápsula estão diminuindo e a NASA encara sua segunda falha seguida da missão. Parecia que ambas as missões haviam sido vítimas da política do mais rápido, melhor e mais barato.